Então, Lucas 17, todo mundo achou? Amém? Tranquilo? Então, Lucas 17, né? A partir do verso 11. Nós vamos ler a partir do 11. Acho muito legal aqui. O tema da mensagem de hoje é: Deus tem mais para você. Você crê nisso? Deus tem muito mais para você. Muito, muito mais. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. No verso 11, diz: E aconteceu que, passando ele pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrou numa certa aldeia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. Este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a sua fé te salvou. Amém? Até aqui nós vamos ler. Então nós temos aqui, meus irmãos, um texto, uma passagem interessante da palavra do Senhor, que o Senhor Jesus, perdão, a garganta está meio, mas é porque foi uma gripe que eu peguei esses dias aí, agora estou bem. O Senhor Jesus, ele ia fazendo a missão dele, cumprindo o chamado, o propósito dele, o ministério dele, e ele foi indo e passou, aqui diz o texto no verso 11, que ele passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Ele foi na divisa ali, né? Na divisa entre a Galileia e Samaria, bem na fronteira. E tem um contexto interessante aqui, que o Senhor mostra-nos aqui que 10 homens estavam de longe, parados. Eles viram que Jesus estava passando, e eram 9 judeus e 1 samaritano. Aqui vem um contexto interessante, que os samaritanos não eram bem vistos pelos judeus, não. Os judeus eram hostis, tinham ódio dos samaritanos. Por quê? Porque quando da dominação de... você sabe que Israel foi dividida um certo tempo. O Senhor permitiu que os inimigos invadissem Israel. Israel foi dividida, reino do norte, reino do sul. Reino do sul, Jerusalém, sua capital, e reino do norte, Samaria. Só que o reino do norte, ele foi, vamos dizer assim, invadido pelos assírios, e a forma de dominação dos assírios era misturar. Eles pegavam os melhores, assim, vamos dizer, do reino do norte, de Samaria, e levavam para a Síria. E aqueles piores, as tranqueiras mesmo, eles levavam lá para Israel, para o reino do norte, né? Que ficou sendo chamado de Israel. E assim os samaritanos foram se misturando, e o negócio foi tão feio que para os judeus o samaritano era impuro, era indigno, era um povo, uma raça inferior. Era assim que era o contexto da época. Então eram mal vistos, eles ficavam de longe, eles não se misturavam. E tanto é que você vê em outras passagens da palavra de Deus falando sobre isso, né? Tem várias passagens que Jesus ele demonstra. Tem o bom samaritano, enfim, outras passagens que Jesus ele demonstra essa questão cultural da época. E nesse contexto Jesus ia passando bem na fronteira, na divisa entre a Galileia e Samaria, a zona de perigo. E ali ele achou 10 leprosos.
E achando 10 leprosos, 9 eram judeus e um era samaritano, não é? Só que os 10, eles estavam na mesma situação. Os 10 eram leprosos. Como que era a situação de um leproso? Ele era marginalizado. Ele não podia ter contato com ninguém. E ele tinha em Levíticos 13, tem um versículo que fala que o leproso deveria ficar, né, distante, e ele deveria gritar para todo mundo, bater no seu peito, tocar um sino, uma buzina e dizer: eu sou leproso, não chega perto de mim não que eu sou leproso. Essa era a situação daqueles homens. Então, no contexto social, eles eram marginalizados. Pega uma pessoa de hoje, da pior qualidade, uma pessoa que não pode viver em sociedade. Era esse o contexto deles. Você veja que os 10 estão na mesma situação, sendo judeu, sendo samaritano. Um era samaritano, 9 judeus, 9 israelitas. Os 10 estavam na mesma situação. Os 10 precisavam de cura, precisavam de um milagre. E era tão feio o negócio que eles não podiam chegar perto de Jesus, porque eles pensavam: vai passar para Jesus, nós não podemos contaminar esse homem. E foi assim que eles ficavam gritando: Senhor, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Ponto interessante é que todos eles tinham fé que podiam ser curados. Todos eles tinham fé. Os 10 creram, independente de ser samaritano ou judeu, eles creram que Jesus podia curá-los. E gritavam, talvez ouvissem a fama de Jesus: ó, esse homem cura, esse homem, ele opera maravilhas, milagres. Se tivesse Instagram, né, naquela época, Facebook, ia ser por lá que eles iam saber, mas a fama ia se espalhando, mesmo sem rede social, sem jornal, sem nada. O povo comentava e eles viram, Jesus estava passando ali, e eles falaram: vamos aproveitar a oportunidade. Os 10, independente da sua nacionalidade, vamos dizer assim, eles creram que Jesus podia fazer. E Jesus fez. Jesus disse: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Vão lá, mostrem, porque o sacerdote, ele podia, com agulha, com um instrumento seu lá, ele podia verificar, né, se aqueles homens estavam sarados ou não. E eles foram, os 10 foram. E hoje em dia é assim, né? Eu pensando sobre isso, eu pensei: quantos de nós não fomos abençoados, curados? Quando eu digo nós, não só nós aqui, quantos crentes, né? Quantas pessoas não vão numa igrejinha evangélica, igrejinha humilde, às vezes uma igreja grande, e recebe uma bênção, né? A pessoa vai lá e tal, e precisa de uma bênção, e recebe a bênção. A pessoa acredita que Deus vai fazer na vida dela. A pessoa tem fé que Deus vai fazer. Só que aí Deus faz. Ô Senhor, eu preciso de uma casa própria. Deus dá. Eu preciso de meu filho está nas drogas. Deus tira das drogas. Meu filho cura do câncer. Deus cura do câncer. Só que aí a maioria age como esses 9. A Bíblia diz que eles foram, tomaram posse da bênção, eles foram se mostrar ao sacerdote, os 10, só que só um voltou, só um. E muitas vezes acontece isso aí fora. Muitas vezes a pessoa está pensando só na bênção. A pessoa, ela recebe, Deus abençoa, e ela fica por isso mesmo. Fica nesse contexto. Ou a pessoa vive de bênção em bênção, ou a pessoa desvia. Na verdade, nem desvia, porque quem está firme com Jesus, quem está na palavra, firmado, esse está firme, está firmado em Jesus. A pessoa saiu porque nunca creu, não teve um encontro real com Jesus. Eu digo, nós temos 60 milhões de evangélicos no Brasil, mais ou menos, 60 milhões. E olha a situação em que nós estamos.
Não vou nem entrar em detalhes. Não era para estar assim. Será que somos mesmo o povo de Deus? Será que estamos fazendo mesmo aquilo que o Senhor Jesus pediu para fazermos? Ou estamos só de bênção em bênção? Só pedindo para Jesus, tem misericórdia, Jesus tem misericórdia, e ficamos por isso mesmo. Ah, tá bom. E aqui essa história nos revela um negócio interessante. Um voltou. Ele revelou querer mais. E sempre vai ter, no meio daquela multidão de religiosos, vamos dizer assim, sempre vai ter pessoas que querem mais de Deus. E vai ser a minoria, tá? E vai ser a minoria. A maioria vai ser só a bênção. Quando vier a primeira perseguição, vai cair tudo. Não vai ficar um. Infelizmente. Infelizmente vai ser assim. A maioria só quer a bênção, só a vitória, só a glória. Aleluia, só bênção. E aí Deus permite acontecer certas situações no Brasil e no mundo para revelar quem são dele e quem não são. Uns são e outros não são. Um trocadilho, né? Uns são e outros não são. Vai ser assim. Mas teve um que foi, desses 9, desses 10, a Bíblia diz no verso 15, que ele fez diferente. Vendo que estava são, todos foram sãos. A Bíblia diz que todos os 10 foram curados. Ele, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Aí talvez alguém visse, mas o irmão José, toda vez que eu ouvia ele gritar, era para não chegar perto dele, porque ele estava leproso, e agora ele está dizendo, Jesus me curou, Jesus me curou. Mudou a vida dele. E ele estava reconhecendo em alta voz. Não sei por que os outros 9 não voltaram. A Bíblia não diz. A Bíblia não diz. Mas eu percebo na vida desse homem, nesse homem que voltou. A Bíblia não fala seu nome, seu endereço, mas ele era um samaritano. Eu vejo nesse homem gratidão. Eu vejo gratidão na vida desse homem. E como é bom nós sermos gratos, né? Porque é difícil quando cai na rotina. Quando, eu tenho que ir para o culto porque eu tenho que ir para o culto. Eu tenho que trabalhar porque eu tenho que trabalhar. Eu estou cansado desse arroz com feijão. Então se torna rotina. E a gente foi falado hoje aqui, né? De todo o contexto, assim, acho que Deus está falando desde o início, de comunhão com Deus, de pedirmos coisas para Deus, e Deus nos dá desafios, nos dá a oportunidade de crescermos mais, e tal, e a gente tem que tomar cuidado com essa questão de cair na rotina, de o evangelho se tornar rotina. Eu estou aqui, não sei mais por que eu estou aqui, meu pai era, minha mãe era, eu sou. E eu já fui católico. E como católico, que saiu da Igreja Católica Apostólica Romana, e agora estou na Católica Apostólica de Jesus Cristo. E aí, eu penso todo dia assim, toda vez que eu medito assim sobre isso, eu falo, Senhor, eu não posso ser como eu era antes. Eu era o mais zeloso da família, eu era zeloso pelas tradições de meus pais, como diz o apóstolo Paulo. Fazia tudo que tinha para fazer, mas não satisfazia, não preenchia o vazio. E como alguém que, talvez muitos aqui passaram por isso, muitos aqui vieram depois de adulto, ou vieram na adolescência, quem nasceu no Evangelho talvez não tenha tanta noção disso, como o João, a Ana, os meus filhos, que já nasceram no Evangelho, têm um lar, glória a Deus, né, um lar abençoado, mas muitos de nós não tivemos esse privilégio. Mas conhecemos o outro lado, como eu conheço, de não conhecer a Cristo e depois conhecer. Como faz a diferença? Não ficar com os 9, mas ser parte da minoria, daquele que voltou. E aí nós temos que tomar esse cuidado, de não ser, eu tenho esse cuidado como alguém que veio, né, de fora, não ser só mais um culto, só mais estou lendo a Bíblia aqui, porque o pastor disse que eu tenho que ler. Não, tem que ser o culto, tem que ser a vigília. Você vai orar, tem que ser a oração. Você vai ler a Bíblia, tem que ser a leitura bíblica, com A maiúsculo.
Não pode ser rotina. Tem que ser aquele momento que Deus vai mudar a tua história. Não pode deixar cair na rotina. Tem que ser grato às pequenas coisas. Foi falado hoje aqui, o pastor Leandro falou. Ser grato, que Deus ele age nas coisas simples, nas pequenas coisas. E a gente tem que aprender com esse homem que voltou. Ele voltou para dar glória a Deus. Ele voltou reconhecendo que Deus tinha mais para ele. Não tinha só um carro, só uma casa, porque, pensa bem, talvez no nosso contexto não faça tanta diferença, mas vocês imaginem um homem que era marginalizado e que agora, sendo curado, ele foi ao sacerdote, o sacerdote falou para ele: você está curado, cara, não tem nada aqui. Agora ele podia trabalhar, abraçar sua família, sua mãe, seu pai. Talvez, não sabemos a situação, se tinha parentes, se não tinha, mas voltou ao convívio social. Foi muito grande a transformação que Deus fez na vida dele. Foi algo que não foi só para ficar naquele jeito ali, tá bom, vamos seguir a vida. Vamos seguir do jeito que está aí. Não, Deus transformou a história desse homem, não foi só espiritual, foi social também. Foi uma mudança 100% esse homem teve. E ele voltou e reconheceu tudo isso que Deus fez. E a Bíblia diz que ele era samaritano. O judeu, às vezes nós, contextualizando, que às vezes nós temos que reconhecer que às vezes a gente que conhece o Evangelho, a palavra de Deus, às vezes a gente se acha merecedor de muitas coisas, e Deus tem que me dar, e Deus tem que fazer, e muitas vezes falta essa simplicidade do estrangeiro, do samaritano, para chegar e reconhecer que não é nada, reconhecer que Deus tem mais. Às vezes vem um espírita, um católico, alguém que não crê como nós cremos, vamos dizer assim, mas tem mais gratidão, mais fome e sede de conhecer a Deus do que nós temos. Nós temos que reconhecer isso e parar para pensar sobre isso. Revisar a nossa fé, a nossa conduta, o que temos feito, porque houve momentos, um momento que me marcou, quando eu fiz uma cirurgia, em 2014, problema renal que eu tive, proporcionalmente, quem mais me estendeu a mão foram os católicos. Não teve um crente que foi em casa fazer uma oração por mim. Sabe quem foi? Um católico. Uma católica. Orou em nome de Jesus. Não falou em santo. Não falou em senhora, em santa disso, daquilo. Falou em nome de Jesus, eu abençoo o meu irmão. Não foi um crente, não foi um apóstolo, um bispo. Foi uma católica comum. Uma pessoa... E eu conhecia, eu sabia que era fiel, que era sincera. Então aqui quebra a gente, né? Quebra as pernas da gente. A gente olha, samaritana, isso é samaritano, isso aí não vale nada. Isso aí nem tem religião, não adora como a gente adora, nem segue a lei como a gente segue. Mas foi esse que voltou. Nós temos que ter essa humildade e voltar, glorificando a Deus em alta voz. Glória a Deus, Jesus me curou. E ele sabia, talvez diferente dos outros 9, que Deus tinha mais para ele. Deus é um Deus de relacionamento. O nosso Deus é um Deus, não é um Deus distante. O Deus dos filósofos é um Deus distante. É um Deus que está lá. Ele criou todas as coisas, né? Talvez criou ali e largou ali. Ficou, deixou como está, tudo ao léu. Né? Castro Alves falou no poema dele, Embolsado nos Céus, falou sobre isso. O nosso Deus não é esse, um Deus que muita gente acredita. Quando aperta, meu Deus, é esse Deus que as pessoas acreditam. Infelizmente, nosso Deus não é esse.
O nosso Deus é um Deus pessoal, um Deus presente, um Deus que intervém na nossa história, que muda a nossa realidade, que quer se relacionar conosco, não só para nos abençoar, não, mas para que a gente chegue bem pertinho dele, como um filho chega perto do pai, né? Diz: paizinho, papai. Esse é o nosso Deus. É um Deus que deseja estar próximo de nós. E esse leproso, que já não era mais leproso, porque teve a sua história mudada pelas mãos de Jesus, ele chegou e reconheceu isso. Ele falou: esse Deus que me curou tem que ter algo mais para mim. Não é possível que ele só tenha isso. Ele foi capaz de me curar. Ninguém resolveu o meu problema. O presidente, o vereador, o senador, ninguém resolveu, mas ele resolveu. Ele tem algo mais para mim. Foi essa a postura desse homem. Ele foi grato. Ele reconheceu que Jesus tinha mais para ele. E a Bíblia diz que ele caiu aos seus pés. Ele se prostrou. Isso é humilhante, né? Quem cai aos pés, cai diante dos pés de alguém, é para adorar. Ele adorou Jesus, reconheceu que Jesus era o Messias, que muito judeu até hoje não reconhece. E esse samaritano reconheceu: Jesus, tu és o meu Deus, é o meu Messias, eu te adoro, eu te louvo, te glorifico. E ele reconheceu, ele se prostrou. E a Bíblia diz que ele era samaritano. E Jesus questionou, falou: ué, mas eu curei 10, cadê os outros 9? Jesus era Deus, ele sabia. Jesus era onisciente, onipresente, onipotente. Ele não deixou de ser Deus quando esteve aqui na terra. Ele abriu mão da sua glória, mas ele continuou sendo 100% Deus e 100% homem. E Jesus, irônico, né? Ué, mas cadê os outros 9? Eu curei 10. E ele questionando, mas não houve, ninguém foi capaz, ninguém deu glória a Deus, senão esse aqui. Ele cita esse estrangeiro, que Jesus era judeu. Esse aqui, então Jesus fez questão de citar. Foi esse católico aqui que deu glória a Deus, esse espírita? Os outros não foram capazes? Ah, tá bom, Deus me curou, domingo que vem eu volto de novo e vamos ver o que dá. Ou nem volto mais, já estou com o meu carro na garagem, nem volto mais também. Não, Jesus enfatizou: cadê? Só esse estrangeiro que voltou. E ele abençoou, né? Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse homem foi salvo. Ele recebeu a gratidão que ele tinha, a gratidão, o coração generoso, o coração puro que esse homem tinha, fez ele receber mais de Deus. Ó Senhor, eu não sei nada, eu não sou nada, eu preciso da sua misericórdia, da sua graça. A tua fé te salvou. Ele foi salvo. O Senhor estendeu as mãos sobre ele e o salvou por meio da sua graça. Imagina que privilégio. Senhor, Jean, tua fé te salvou. José, Leandro, tua fé te salvou. Imagina se eu ouvir isso da boca do próprio Jesus. Foi isso que Jesus disse para ele: pode ir, agora você vai, você voltou, pode ir, a tua fé te salvou. Imagina o testemunho desse homem, mudou a história da vida dele. E Deus é um Deus de relacionamento, eu volto a dizer isso. Nós estamos num tempo em que precisamos mais de Deus, mais do que tivemos antes. O que você recebeu de Deus até aqui, te ajudou a chegar até aqui. Para você avançar para os próximos níveis, você vai ter que buscar. O que você recebeu de Deus, o que você fez até aqui, te ajudou a chegar firme, glória a Deus por isso até aqui. Mas, se você quiser prosseguir, se você quiser permanecer firme, você vai ter que ter mais de Deus. Não existe como, não tem como, vou parar por aqui. Aí você ouve aquele testemunho: em 1990 Deus fez tal coisa, e não faz mais, porque a pessoa se acostumou. Deus tem
relacionamento, tem experiências. É um amigo, Jesus é o nosso amigo. Jesus, ele nos chamou de amigo. Lá em João 15, né? Tem um versículo lá que Jesus nos chamou de amigo, não de servos. E é esse amigo que quer um relacionamento conosco a partir dessa noite. Deus tem muita coisa para nos dar. E aqui eu termino o meu esboço. Mas eu digo que Deus tem muita coisa para nos dar ainda. Não terminou aqui. Deus tem tanto para nos dar, porque Ele é infinito. Ele tem tanto que não cabe dentro de nós. Eu falo pelo programa de rádio que eu apresento. Quando eu penso que não tem mais nada para estudar, aí eu descubro 20, 30, 40 temas. É inesgotável o que Deus tem. Deus tem salvação, batismo com o Espírito Santo, cura, milagres, libertação, renovo, restauração. O que mais que Deus tem? Deus tem muito mais. Tem bênção, tem carro, tem, claro que tem. Claro que Deus vai dar a casa, que Deus vai dar o carro, mas não só isso. Deus tem muito mais para nos dar. É esse Deus que nós estamos falando. Não é o Deus distante, é o Deus que se faz presente aqui nessa noite. É Jesus, que está no nosso meio aqui. Ele está no meio da sua igreja. E nós precisamos nos voltar cada vez mais para Jesus. O Jesus que tem mais para mim e para você. Eu deixo esse alerta para você. Deus tem mais. Não só um culto de domingo, não só um louvor que você ouviu e gostou e tocou você, não só mais um devocional. Ele tem muito mais. Se você passar horas orando ou buscando, se você passar horas lendo a Bíblia, vai ser pouco ainda. Vai ser pouco. Então, vamos priorizar, meus irmãos, vamos priorizar ao Senhor nesses dias. Vamos priorizar a presença de Deus, que é a única coisa que vai nos manter firmes daqui para frente, nos tempos em que estamos vivendo. Não tenha medo. Está com Jesus, você está firme. Pode vir o que vier. E eu vi, diante do que aconteceu, que eu tive que ir para ver minha mãe, enfim, questões particulares de saúde dela lá, e questões emocionais. E como seria mais difícil se Jesus não tivesse comigo, não tivesse conosco? Como seria? Então vamos crer que Deus tem mais, muito mais. E quando você cansar de falar mais, Ele tem mais. E é o que Ele tem para você. Ele é infinito, é um Deus pessoal, um Deus presente, um amigo que você fala: ô Senhor, o Deus que se preocupa com as mínimas coisas. Quero que fique isso inculcado na minha mente, na sua mente. Um Deus que se preocupa com as pequenas coisas, com as coisas mais simples. Com um jantar que você reúne com a sua família ali, um momento simples, ou um culto, ou uma conversa que você está falando da palavra de Deus com um amigo, com alguém. Deus está ali. E Deus se preocupa com as pequenas coisas. Eu peço para Deus mesmo, se eu deixo cair um parafuso, eu não enxergo, eu não sei onde está, falo: Jesus, me mostra, e Ele me mostra. Para Ele é importante, porque se é importante para mim, é importante para Ele esse relacionamento. Jesus, eu não estou conseguindo fazer tal coisa, me mostra, me direciona, me abençoa. E Ele abençoa. Ele pode não responder da forma que você quer, que você pensa, como foi dito, que a irmã falou no início do culto, o irmão falou no início do culto, aliás, que a gente pede uma coisa, né? Deus dá outra, Deus dá desafios, mas Ele responde, Ele nos promove, e Ele quer fazer isso nas nossas vidas. Eu deixo essa palavra para os meus irmãos, que o Senhor continue falando conosco, falando que Ele tem mais, dando sede, fome da presença dEle, dando fé, muita fé no Senhor Jesus, para nós buscarmos mais, muito mais da presença dEle, porque Ele tem, é só pedir, Ele tem, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus, fica com essa palavra, fica na palavra, em nome de Jesus.